E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa primeira aula sobre gravitação. Então eu sou o professor Gerson Pinheiro, sou professor de Física e vou aí trabalhar esses temas de Física com vocês aqui no nosso canal Física de Gigante, tá bom? Então vamos à nossa primeira aula de gravitação. Então na nossa primeira aula de gravitação nós vamos falar sobre as leis de Kepler, tá bom? As três leis de Kepler da gravitação universal. Então essas leis surgiram porque justamente Kepler ele queria mostrar ali que a Terra girava em torno do Sol. Então ele tinha essa convicção de que realmente o Sol estava no centro e os planetas giravam em torno do Sol. Só que ele pensava que esses planetas faziam isso de maneira circular. Só que por vários anos ele tentou mostrar que realmente era uma circunferência perfeita, mas ele não conseguiu concluir isso. Em contrapartida, ele concluiu que a trajetória de cada planeta em torno do Sol é uma elipse, tendo o Sol em um dos focos da elipse, né? Para você que não sabe o que é elipse, eu fiz um desenho aqui para você, né, que tem essa linha verde aqui, tá bom? Essa linha verde, que está desenhada aqui no meu slide, é uma elipse, tá bom? E essa lei, essa primeira lei de Kepler, também conhecida como lei das órbitas, tá bom? Por que lei das órbitas? Porque ele chegou à conclusão que todos os planetas a orbitarem o Sol vão fazer isso em uma trajetória elíptica, tá bom? Ó, pessoal, aqui na nossa elipse, vou colocar aqui no meio, aqui na nossa elipse, o nosso planeta está girando e caminhando em torno do Sol. Vão ter momentos em que ele vai estar mais afastado do Sol, vão ter momentos que ele vai estar mais próximo do Sol. A esse ponto mais afastado do Sol a gente vai chamar de afélio, e ao ponto mais próximo nós vamos chamar de periélio, tá bom? Uma coisa também que Kepler ele acreditava é que quando esse planeta vai do periélio para o afélio, ou seja, do ponto mais próximo, ponto mais afastado, ele vai fazer isso de maneira mais lentamente. E quando ele vai do afélio para o periélio, ele vai fazer isso de maneira mais rapidamente, tá? Ou seja, quando ele vai do periélio aqui, ó, para o afélio, ele vai diminuindo a velocidade dele. E quando ele vai do afélio para o periélio, ele vai aumentando aí essa velocidade. Com isso, ele chegou à segunda lei de Kepler, também conhecida como lei das áreas. Na segunda lei de Kepler, ele diz que a linha que vai do Sol até qualquer planeta varre áreas iguais em intervalo de tempos iguais, né? Fiz uma animaçãozinha para vocês perceberem isso que Kepler quis dizer. Tá bom? Então ele vai varrer áreas iguais em intervalo de tempos iguais. Beleza? Temos aqui a nossa área 1 e a nossa área 2. Então Kepler diz o seguinte, ó, se esse tempo 1 aqui, que ele leva para percorrer, né, para varrer essa área 1, for igual ao tempo 2 que ele leva para varrer essa área 2, então a área 1 é igual à área 2. Por exemplo, se ele gasta, se aqui para ir do ponto A até o ponto B ele levou um mês, e daqui do C até o D ele levou também um mês, então significa que essa área 1 é igual à área 2. Lembra lá que eu falei no slide anterior que ele acreditava que quando vai do periélio para o afélio, ele faz isso de maneira mais devagar ao longo do percurso, e quando ele vai do afélio para o periélio, ele vai fazer isso de maneira mais rápida ao longo do percurso, tá? Então, a partir disso, a gente conclui o seguinte, que nesse ponto mais próximo, a velocidade que eu chamei de V1 é maior que a velocidade no ponto mais afastado, tá? Eu coloquei aqui e representei para vocês. V1 é maior que V2. Então, no ponto mais próximo, eu tenho a velocidade máxima do meu planeta em torno do Sol. E nesse ponto mais afastado, eu tenho a minha velocidade mínima para o movimento do planeta em torno do Sol. Ok? Então,
quando ele vai do nosso periélio para o nosso afélio, ele vai fazer esse movimento retardado, ou seja, ele vai diminuindo a velocidade ao longo do tempo. E quando ele vai do nosso afélio para o nosso periélio, ele vai fazer isso aumentando a velocidade aí. Olha, interessante que Kepler ele ainda não tinha a noção de gravidade, né? Essa ideia de gravidade vem só depois com o nosso amigo Newton, tá bom? Ele só acreditava, Kepler só acreditava que o planeta se deslocava assim. Essa ideia de aceleração gravitacional já vem depois com o nosso amigo Newton, tá bom? Mas vamos continuar aqui. Então, só recapitulando, se o objeto, né, se nosso planeta vai do ponto A até o ponto B e gasta um tempo t1, e se ele vai do ponto C até o ponto D gastando tempo t2, e esse t1 é igual a t2, então essa área 1 é igual à área 2, tá bom? Só que nos pontos mais próximos do Sol, ele vai ter uma velocidade maior que nos pontos mais afastados do Sol, tá bom? E que quando ele vai do periélio para o afélio, faz esse movimento retardado, ou seja, vai diminuindo a velocidade dele. E quando ele vai do afélio para o periélio, ele vai fazer esse movimento acelerado, ou seja, aumentando a velocidade dele aí. Olha, pessoal, depois de alguns anos de ter publicado lá a sua primeira e a segunda lei da gravitação, Kepler publicou uma terceira lei ainda. Isso foi depois de, se não me engano, uns 10 anos que ele publicou a primeira e a segunda lei. Então ele publicou a terceira lei de Kepler, sua terceira conclusão sobre o movimento dos planetas em torno do Sol, tá? Então ele chegou à conclusão nessa terceira lei que os quadrados dos tempos de revolução, né, os períodos dos planetas, são proporcionais aos cubos de suas distâncias médias até o Sol. Até coloquei uma representação aqui para vocês, que T ao quadrado é proporcional a R ao cubo, para todos os planetas. Tá bom? Essa é a terceira lei de Kepler, também conhecida como lei dos períodos. E o que essa terceira lei de Kepler quer dizer para a gente? Eu fiz uma animaçãozinha bem legalzinha aqui para vocês, que tem dois planetas, um meio cor-de-rosa e um verde, tá bom? Então esse planeta cor-de-rosa, se vocês perceberem na animação, ele está dando mais voltas em torno do Sol do que o nosso planeta verde, ou seja, está girando mais rápido em torno do Sol do que o planeta verde. E o planeta verde está demorando mais tempo para dar uma volta. Tudo isso por quê? Porque quando o planeta, de acordo com a terceira lei de Kepler, quando o planeta está mais afastado do Sol, ele vai gastar um tempo maior para dar uma volta completa em torno do Sol. E quando o planeta está mais próximo do Sol, ele vai demorar menos tempo. Só lembrando lá da parte de movimento circular, né? Que o que é o período? É o tempo que uma partícula em movimento circular leva para dar uma volta completa. Isso vai ser o período. Aqui para os planetas, o período é o ano, né? O tempo que ele leva para dar uma volta completa em torno do Sol. Por exemplo, a Terra leva um ano para dar uma volta em torno do Sol. Então, o período da Terra é um ano. Outra coisa interessante dessa terceira lei de Kepler é uma representação matemática que eu coloquei para vocês aí, né? Que quando eu pego o tempo que ele leva para dar uma volta completa em torno do Sol, a sua distância média, né? A distância média do planeta até o Sol, e faço o seguinte: o quadrado desse período, nesse tempo aí de revolução, dividido pelo cubo dessa distância média, vai ser uma constante para todos os planetas no sistema solar, tá? De acordo com essa terceira lei de Kepler aí, tá bom? Então, por exemplo, peguei aqui o período do planeta verde, levei ao quadrado, dividi pela distância média dele ao cubo, né? Esse valor vai dar o mesmo valor da divisão entre o período do planeta rosa ao quadrado, dividido pela distância média do planeta rosa ao cubo. Então, faço essa divisão, vai dar sempre o mesmo valor. Com isso, nós podemos estimar, tá, como isso
essa divisão é sempre uma constante, nós podemos estimar o período de revolução de um planeta, nós podemos estimar a distância média que ele está do Sol, podemos fazer uma comparação entre o seu período de revolução e o período de revolução da Terra, enfim. Essa terceira lei de Kepler nós vamos utilizá-la para várias coisas dentro da física, ok? Então essa foi a nossa primeira aula de gravitação. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que vocês possam voltar mais vezes para assistir aí nossos vídeos, tá bom? Qualquer dúvida, pessoal, que ficou aí, fazem comentários. Olha, eu não entendi, eu vou tentar tirar essas dúvidas para vocês, tá bom? Essa terceira lei de Kepler também é conhecida como lei dos períodos, tá bom, pessoal? A primeira lei é conhecida como lei das órbitas, a segunda lei de Kepler é conhecida como lei das áreas, e a terceira lei é conhecida como lei dos períodos, tá bom? Beleza? Então, mais uma coisa aí para você, ó. Fica atento no nosso canal que nessa semana que vai entrar, eu vou começar a postar algumas questões do Enem que eu vou resolver e mostrar aí algumas questões que mais caem no Enem. Por exemplo, a primeira questão que eu vou postar é a questão 126 da prova azul do Enem de 2019, tá bom? Nessa primeira questão, nós vamos... o Enem pediu aí pra gente pediu para te responder ano passado, né, sobre a associação de resistores, basicamente. Então, uma dica para vocês aí que estão se preparando para o Enem é estudar essa parte de eletrodinâmica, associação de resistores, resistência, primeira lei de Ohm, segunda lei de Ohm. Isso sempre cai alguma coisa dessa parte de eletrodinâmica, tá bom? Então, te inscreve no nosso canal, dá um joinha aí para valorizar o canal do professor aqui e também aciona o sininho para receber a notificação de quando eu vou postar esse vídeo aí, beleza? Até a próxima.